E hoje vamos com mais sabores de caseirinhos. Ele é uma ótima opção para o seu Faça e Venda em qualquer data do ano, pois é um produto de pouco investimento para sua produção, fácil de preparar, ainda fica uma lindeza, você nem precisa de muitas habilidades e fácil de vender. Esse produto você consegue vender todos os dias. E para ficar melhor ainda, vamos com um sabor que é queridinho, é preparar e vender leite ninho. E nesse conteúdo eu vou preparar a massa de ninho, a cobertura também de leite ninho e 6 combinações. E combinações essas que são as melhores. Então, bora comigo conferir esse conteúdo, eu tenho certeza, depois desse vídeo, você que já quer iniciar vai sair dele com segurança. E assista todo o vídeo, pois nele eu compartilho muitas informações importantes e também a precificação. Esse bolo eu preparo todinho no liquidificador, mais facilidade ainda no processo, né? E para ele, eu utilizei 6 ovos inteiros. Eles estão em temperatura ambiente, pois assim a massa desenvolve mais. E se seu ovo tiver muito pequenininho, utilize um a mais. Todas as informações em gramas estará disponível na descrição. Feito isso, eu venho com 2,5 xícaras de açúcar refinado. A xícara que eu utilizo é de 200 ml de capacidade e as xícaras não estavam muito cheias. Nesse açúcar, eu já coloquei também 2 pitadinhas de sal. E aqui eu tenho 225 ml de leite integral. No leite, eu já vou colocar 150 ml de óleo, estou utilizando de girassol. Pode ser sim um de soja, mas o girassol não deixa gosto residual nenhum. E 3 colheres de sopa de margarina, estou utilizando sem sal. Eu levei esses líquidos para o micro-ondas apenas para derreter a margarina. Se você não tiver o micro-ondas, derrete no fogo mesmo, mas não deixa muito quente, porque depois a gente vem com o restante dos ingredientes e tem ovos no preparo. Já derreti a margarina. Coloco junto com o restante dos ingredientes e vou bater na potência máxima por cerca de 4 minutos. E a junção dessas duas gorduras é porque cada um tem uma função e traz texturas diferentes para uma massa. Mas se você quiser utilizar apenas uma gordura nessa receita, a melhor é o óleo. E a junção das duas, gente, fica maravilhosa. Se você ainda não testou, vale a pena testar. Fica super saborosa, estruturada e fofinha. E os secos serão 3 xícaras de farinha de trigo, não muito cheias. É farinha sem fermento, pois eu vou acrescentar. E nela eu já vou colocar 1 xícara de leite em pó. Estou utilizando leite ninho, mas pode ser a sua preferência. Lembrando que a minha xícara é 200 ml de capacidade. E coloquei 1 colher de sopa de fermento químico, colher mais cheinha. Agora, misturo todos esses secos e vou reservar. E os meus líquidos já deu o tempo de batimento, agora eu vou transferir para um outro recipiente. E venho com os meus secos, peneirando, e vou misturando com a ajuda do fouet. Apenas misturar, não vou bater. E repito esse processo até acabar todos os secos e a minha massa ficar totalmente homogênea. Massa pronta, ela fica um pouquinho mais líquida assim mesmo, tá, gente? Não caia na tentação de colocar mais farinha de trigo, senão a sua massa vai ressecar muito mais rápido. E vou distribuir essa massa em 3 formas. E a medida da minha forma é 16 na boca, 13 no fundo e 8 de altura. Passo desmoldante em todas as formas, ou então, se você quiser untar em enfarinhado modo tradicional, pega a dica do último vídeo de caseirinhos, eu vou deixar ele aqui na descrição. Se você ainda não viu, é a massa de chocolate e 6 combinações também. Em cada forma, eu vou colocar 500 gramas de massa.
E sobre o tamanho das formas aqui, gente, você pode aumentar ou diminuir, aí só vai mudar o rendimento. Se você fizer em formas menores, você vai ter mais rendimento. Se você fizer em formas maiores, menos rendimento. Aí também pode mudar o tamanho do bolo, mas você pode sim adaptar conforme a sua realidade ou então as formas que você já produz. Já distribuí o meu bolo nas 3 formas, agora é só levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Eu pré-aqueço por 10 minutos e esse bolo assou aqui no meu forno por 35 minutos. É claro que esse tempo vai depender de forno para forno. Na dúvida, ele estruturou, ficou douradinho, a casa ficou cheirando o bolo, faz o teste do palitinho. Saindo seco já está pronto. E os meus bolos já assaram, olha que lindeza que fica, gente. E eu gosto sempre de desenformar ele quente, mas se você quiser mais segurança, desenforma ele morninho. Eu já gosto dele bem quente assim, porque eu viro na minha grade e já deixo ele esfriar. E olha como fica bem fofinho, uma massa estruturada e super saborosa. Agora eu vou deixar ela esfriar totalmente para eu vir com as montagens. Enquanto isso, já vamos preparar a cobertura. E para cobertura, eu utilizei 3,5 caixas de leite condensado, a tradicional de 395 gramas. E como eu falei no vídeo anterior, utilize sempre ingredientes de boa qualidade, principalmente o leite condensado e o creme de leite, para ter um bom resultado. 200 gramas de leite ninho ou leite em pó da sua preferência, dá 2 xícaras, da qual eu utilizo de 200 ml de capacidade. E para intensificar o sabor de leite ninho, mas é totalmente opcional, eu coloquei 2 colheres de café desse pó de sorvete, leitinho. Essa parte eu sempre faço a olho, mas como eu gosto de deixar tudo exatamente em gramas, eu pesei, deu 12 gramas. E como eu falei, é opcional esse pó, mas, gente, eu amo para qualquer recheio, cobertura, faz muita diferença. E essas 2 colheres é a menorzinha, tá, gente? Como eu falei, é de café. Já coloco todo o leite ninho no leite condensado, para assim eu conseguir misturar melhor. Para evitar gruminhos nessa cobertura, principalmente nessa, né, gente? Se ficar gruminhos, vai aparecer muito no trabalho final. E como vocês podem perceber, nessa cobertura eu não utilizo espessante, porque o leite em pó, ele já é autossecante e vai espessar bastante essa cobertura. Misturando tudo muito bem, aí eu venho com 3 caixas de creme de leite. Colocando ele, eu vou misturar muito bem novamente, porque aqui também vai evitar os gruminhos. Tudo bem misturado, aí eu venho com 300 ml de leite integral e ele é para dar mais cremosidade nessa cobertura. E 150 gramas de chocolate ou cobertura branca. Aqui eu estou utilizando a cobertura branca da Genuine, que o sabor dela é incrível. Mas pode ser de qualquer marca ou então até mesmo chocolate nobre mesmo. A cobertura nesse preparo ajuda a intensificar o sabor de leite ninho e também deixa os nossos caseirinhos gourmet. Misturei todos os ingredientes na panela, agora sim eu vou ligar o meu fogo, porque ele estava desligado. E vou preparar essa cobertura em fogo médio, mexendo sempre, não posso parar de mexer. E fogo médio é pra gente manter essa cobertura bem clarinha. E sempre faça em uma panela bem alta, porque olha como ela sobe muito. E essa cobertura, mesmo nessas quantidades, dá o ponto bem rápido. E como eu quero um caimento legal, eu vou deixar ela bem líquida. Tomem cuidado, tá, gente? Porque recheio ou cobertura de leite ninho engana muito. Porque aqui na panela dá um ponto e depois que ele fica frio, dá outro.
Mas se a sua cobertura passar do ponto, não se preocupe, já passo uma dica para vocês. Aqui já deu o ponto que eu preciso, percebam que já reduziu bastante, mas eu pego a minha cobertura, ela ainda cai bem líquida da minha espátula e não faz marcação. Eu também coloco ela ali no canto da minha panela, percebam que ela não escorre totalmente, ela para. E para deixar essa cobertura mais lisinha ainda, para um resultado final perfeito, eu também vou passar o meu fouet mais ou menos uns 3 minutos. Feito isso, eu vou transferir para um outro recipiente, colocar um plástico em contato e vou deixar apenas esfriar um pouco, porque eu gosto de utilizar ela ainda quente para ter um caimento melhor nos meus bolos. Mas se você deixar esfriar totalmente, o que você pode fazer? Esquentando porções no micro-ondas. Essa dica também é ótima para quem vai montando os bolos conforme os pedidos. Aí você vai aquecendo apenas na hora da montagem. Minha cobertura já está morninha, agora vamos para combinações e saborizações. A primeira será tipo napolitano. Eu pego um pouco da cobertura de ninho e venho com o pó saborizante no sabor de morango. Esse pó, gente, tem de vários sabores, então a gente consegue várias saborizações. Aqui eu estou falando apenas 6 para vocês, mas você pode ir além com apenas uma base. Eu coloquei 2 colheres de café do pozinho. Essa quantidade sempre vai colocando aos poucos para você saborizar conforme o seu paladar. E agora é só misturar muito bem. E olha a consistência que fica um pouco mais firme. E se você quiser mudar um pouco essa consistência para deixar mais maleável e ter um caimento melhor no corte, é só colocar um pouquinho de creme de leite. E para a montagem desse sabor, eu vou intercalar o creme de morango e ganache. E para finalizar, eu venho com o creme de ninho. Eu vou deixar as medidas exatas da ganache na descrição para vocês e também um modo de preparo, caso alguém não saiba. E colocando a ganache, eu finalizei com o creme de morango. Toda essa quantidade que eu saborizei de morango, eu utilizei em apenas um bolo. Agora, eu venho com a cobertura de ninho, vou colocando com a colher e fazendo esse movimento para um caimento legal. A finalização aqui com o creme de ninho é totalmente opcional, tá, gente? Também dá para fazer pétalas com essa cobertura, já mostro para vocês. E a dica aqui, se você passar a cobertura do ponto, é você ir amolecendo ela com creme de leite ou leite. Para mais durabilidade, eu prefiro o creme de leite. E sempre vou aquecendo ela. Eu aqueço no micro-ondas. Então, eu coloco um pouco de creme de leite, aqueço e vejo se tá no caimento legal. E eu vou aquecendo quantas vezes precisar. E para finalizar esse sabor, eu coloquei morangos ao meio, depois eu vim com brigadeiros. Os docinhos que eu faço aqui é de 8 gramas. E depois eu venho com os granulados. E primeiro o sabor pronto. E aqui também, gente, você pode fazer de sensação. É só trocar a cobertura pela cobertura de chocolate, que já tem vídeo aqui no canal. E o próximo sabor será bombom de morango, esse está bem alta. E para começar a montagem, eu coloquei só um pouquinho da cobertura de ninho. Agora, eu venho com a ganache. E as quantidades aqui, gente, você pode definir conforme o seu gosto. Depois da ganache, eu venho com os morangos picados ao meio. Todos os morangos aqui estão higienizados e esse do meio eu coloco sem o talinho. Dou umas batidinhas para depois não ficar buraco na minha decoração. Depois eu venho com a ganache novamente e aqui, gente, eu coloquei várias vezes o pote na frente. E agora, para finalizar, eu venho com a minha cobertura de ninho. Vocês viram que eu não subi com a ganache até o topo, porque na hora de distribuir a cobertura, pode ser que manche ela, e eu quero que ela fique bem branquinha.
E aqui a minha cobertura já estava começando a ficar mais firme, depois eu fui aquecendo ela. E, gente, o meu bolo aqui não está queimado, tá? É como eu asso vários bolos no forno, aí um recebe calor a mais e outros recebe calor a menos, por conta que tem mais de um bolo no forno. E eu distribuo a cobertura sempre da mesma forma, coloco no centro do bolo e vou girando a colher. E para finalizar esse sabor, eu coloquei ganache em uma manga de confeitar, cortei a pontinha bem fininha e fui passando em cima do bolo. E para finalizar esse sabor, coloquei morangos de um lado e intercalei os docinhos de leite ninho e brigadeiro. E o próximo sabor também será bombom, só que será bombom de uva. A mesma montagem, começo com o creme de ninho, venho com a ganache, coloco a fruta. A única coisa que eu não fiz aqui, eu não coloquei a ganache para finalizar, porque ficou bem alta as uvas. Aí poderia manchar na hora que eu estivesse colocando a cobertura com a colher. E sempre dou as batidinhas para depois de pronto não ficar o buraco na decoração. E para finalizar, também venho com a ganache e coloquei em volta de todo o bolo brigadeiros e a uva. E no último vídeo de caseirinhos, me perguntaram se essa cobertura dá para fazer pétalas. Dá sim, tá, gente? E olha a facilidade, aí você pode modificar conforme o seu gosto. Mas nesses bolos, eu particularmente não gosto de fazer as pétalas, porque eu gosto de colocar bastante cobertura. Então, fica aí mais uma dica se você quiser reduzir o custo da sua receita. Faça pétalas que você economiza mais. E aqui, a minha cobertura já estava esfriando, aí eu aqueci ela no micro-ondas. Como eu falei para vocês, pode aquecer quantas vezes precisar. E esse sabor será leite ninho, morango e Nutella. Coloquei um pouco da cobertura de ninho para começar, morangos picados, e agora eu venho com bastante Nutella. Esse sabor aqui também dá para fazer leite ninho com morango, aí é só retirar a Nutella da montagem. E depois eu vim colocando a cobertura na parte de cima da mesma forma, vou colocando a cobertura, girando a colher para ter um caimento bem legal. E para decoração, eu vim com o leite em pó, morangos, só que, gente, eu errei. Essa decoração eu tinha que colocar fios de Nutella para eu diferenciar o sabor. Eu utilizo essa decoração apenas quando é morango. Morango com leite ninho. Aí, para consertar, eu coloquei granulados ao leite para diferenciar o sabor. E o próximo sabor será casadinho. Eu vou intercalar essa cobertura de ninho com a cobertura de chocolate, que eu já passei no último vídeo. E dicas para esse sabor, você pode fazer uma única base, saborizar de leite ninho e chocolate e ir montando esse sabor. E para essa saborização, tem mais dicas no último vídeo de caseirinhos. E você também pode fazer vários sabores com esse casadinho. Você pode pôr morango, você pode pôr uvas. Nutella, são vários sabores, tá, gente? Dá para utilizar muito a criatividade. Ali na montagem, vocês viram que no meio eu fui intercalando com a cobertura de ninho e de chocolate. E agora eu também vou colocar dividido essa cobertura. Um lado a de ninho e o outro lado de chocolate. E para decoração, eu intercalei morangos cortados ao meio e docinhos. E granulados. E o próximo e último sabor será de maracujá. Vai ser da mesma forma da saborização do primeiro. Peguei um pouco do creme de ninho, coloquei pó de maracujá, também 2 colherzinhas e misturei muito bem. Esses pozinhos deixam o creme mais firme por conta do cítrico. Como eu falei, se você quiser mais maleável, é só colocar um pouquinho de creme de leite. E será maracujá com chocolate. E na montagem, eu coloquei primeiro a ganache, depois eu venho com o creme de maracujá. Vou colocar também essa geleia de maracujá, já compro ela pronta. E, gente, eu me surpreendi com o sabor dela, é muito boa.
E foi a primeira vez que eu comprei dessa marca, porque a minha marca favorita não tinha no dia, então me dei super bem. Depois venho novamente com a ganache, e se vocês perceberem também, não coloquei ela até em cima. Agora eu venho completando com o creme de ninho. E para decoração eu também utilizei docinhos de leite ninho e docinhos de chocolate. Coloquei um pouquinho da geleia no meio e completei com granulados. E eu já vou compartilhando com vocês a precificação e informações importantes para sua produção. Vou deixar duas precificações aqui na tela para vocês. E a primeira precificação é dos bolos simples, apenas no sabor de leite ninho, sem nenhuma combinação ou saborização. E o aplicativo sugeriu para as minhas vendas o valor de R$ 37,63. E a segunda precificação é de leite ninho, morango e Nutella, que é o sabor mais pedido. O aplicativo sugeriu para as minhas vendas o valor de R$ 43,63. Deixei as duas precificações para vocês para mostrar como é importante cada sabor a gente precificar, porque muda muito, gente. Então, sempre faça corretamente a precificação para você não sair no prejuízo. E faça sempre a sua também, conforme os seus gastos. E a precificação foram de 6 bolos, eu aumentei a quantidade da massa, pois aqui uma massa que eu fiz com vocês me rende 3 unidades, mas a cobertura rende para 6 bolos. E a validade eu dou de 2 dias em temperatura ambiente, mas teste sempre conforme o seu ambiente e 5 dias sobre refrigeração. E com o morango eu dou apenas de 2 dias sobre refrigeração, não pode ficar em temperatura ambiente. E todos os processos aqui podem ser congelados, a massa por 30 dias e a cobertura por 90 dias. E uma outra opção também é você preparar, deixar tudo feitinho, bem tampadinho, principalmente a massa, para não perder líquidos e ressecar o seu trabalho e montando conforme os pedidos. Essa também é uma ótima opção para você atender o pedido do cliente e não perder nada. E aí, pessoal, está gostando da nossa série de bolos caseirinhos? Eles estão te ajudando? Você já está conseguindo lucrar com as receitas aqui do canal? Me conte tudo isso aqui nos comentários, porque eu amo realmente o retorno de vocês. E sempre que você fizer qualquer receita aqui do canal, posta lá no meu grupo do Facebook ou me marca no Instagram. Principalmente se você está fazendo para vender. Gente, eu fico super feliz com isso. E vocês também são o meu incentivo. E a bandeja que eu utilizei para esses bolos é a G32M. E essa bandeja tem 3 tampas. A mais baixa, a média e a alta. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu utilizo a alta porque eu já compro a caixa, gente, para outros trabalhos, já deixo. Só que eu comprei a tampa média para mostrar para vocês como fica mais interessante, mais bonita e ela também fica mais barata. Em um aqui eu coloquei a tampa alta para mostrar para vocês a diferença. Depois eu venho com a minha etiqueta que tem a minha logo, que faz muita diferença nos nossos trabalhos e que aqui no canal também tem cupom de desconto. Aproveitem, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar no link e pedir um orçamento conforme o seu gosto. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, tenha te ajudado de alguma forma. E se isso aconteceu, deixa aqui um comentário para mim, nem que seja um coraçãozinho, só para eu entender que esse vídeo está te ajudando e trazer mais conteúdos assim para o canal. Deixe também sugestões de sabores para os próximos conteúdos. E é claro que eu vou te esperar num próximo vídeo. Tchau, tchau!